Oi, pessoal. Meu nome é Aloísio. Eu sou um dos monitores de física do Educa e hoje eu vou resolver uma lista de exercícios sobre cinemática vetorial, certo? Vou dividir aqui a tela com vocês, só um instante. Pronto. Antes de começar a resolver o exercício, eu vou só introduzir alguns conceitos básicos sobre o que é a cinemática vetorial, né? A cinemática é o ramo da mecânica física que estuda o movimento dos corpos ou partículas. E a cinemática vetorial é o ramo que estuda a cinemática quando envolve grandezas vetoriais. Bom, mas o que são grandezas vetoriais, né? Muita gente tem essa dúvida, inclusive em diferenciar grandeza escalar de grandeza vetorial. Eu trouxe aqui, eu fiz algumas anotações para facilitar essa diferenciação aqui, como vocês podem ver. A grandeza escalar, ela é composta por um valor numérico associado a uma unidade de medida, como, por exemplo, o tempo, a temperatura, a massa. Já a grandeza vetorial, além dessa unidade de medida, ela precisa de uma direção e um sentido. E elas são representadas por vetores, como, por exemplo, a velocidade, a aceleração, o deslocamento. Uma coisa é a gente dizer que um carro está a 20 km por hora, por exemplo. Mas isso é insuficiente, porque esse carro ele pode estar indo em direção à praia, ele pode estar indo em direção ao centro da cidade. Então, essas grandezas vetoriais, elas necessitam de uma direção e um sentido. A diferença básica é essa. Então, vamos agora começar a resolver as questões, certo? A primeira questão, ela diz aqui: uma partícula descreve um movimento uniformemente acelerado no sentido horário, como descrito na figura. Na posição indicada pelo ponto P, qual o vetor que melhor representa a aceleração da partícula? Bom, sempre que uma questão ela falar apenas sobre a aceleração da partícula e não especificar se é uma aceleração tangencial ou uma aceleração centrípeta, por exemplo, já que é um movimento circular, ela vai estar se referindo à aceleração resultante. Então, a questão, na verdade, ela está perguntando qual o vetor que representa a aceleração resultante desse movimento uniformemente acelerado no sentido horário, como está representado na figura. Bom, a gente sabe que o vetor 4, ele estaria representando a aceleração centrípeta, que é a aceleração responsável por fazer a curva do movimento circular, e ela sempre aponta para o centro. Já a aceleração tangencial, ela, já que é um movimento acelerado, ela vai ter o mesmo sentido do movimento, ou seja, vai ser no sentido horário também, só que ela vai tangenciar a curva. E ela estaria representada aí pelo vetor 2. Como ele quer, a questão pede a aceleração resultante, vai ser a resultante entre o vetor 4, a aceleração centrípeta, e o vetor 2, a aceleração tangencial. Nesse caso, o vetor resultante seria o vetor 3. Então, a resposta dessa questão é a letra C, o vetor 3. Só colocar aqui. Pronto. A segunda questão, ela diz: uma partícula move-se sobre uma superfície plana horizontal. Ela parte de um ponto A, move-se 3 metros para o norte em direção retilínea e em seguida move-se 4 metros para o leste, também em trajetória retilínea, gastando 10 segundos nessa viagem. Calcule os módulos da distância percorrida, do vetor deslocamento, da velocidade escalar média e da velocidade vetorial média. Bom, eu fiz um desenho esquemático aqui dessa questão e que está justamente representado nesse desenho aqui. Ele fala que a partícula ela sai de um ponto A, anda 3 metros em direção ao norte e logo em seguida anda 4 metros em direção ao leste. A alternativa A, ela pergunta o módulo da distância percorrida. A distância percorrida vai ser 3 mais 4.
Ela andou 3 metros para o norte e depois 4 metros para o leste. 3 mais 4, 7 metros. Esse é o módulo da distância percorrida. O módulo do vetor deslocamento, aí já muda. Quando a gente pensar em vetor deslocamento, a gente vai sempre pensar na distância resultante entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, qual é a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada? É justamente uma reta traçada entre o ponto A ao ponto B, que a gente vai ver que dá um triângulo retângulo, né? E sendo a hipotenusa a distância entre A e B. A gente faz um cálculo simples aqui, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, e a gente descobre que o deslocamento é 5 metros. Então, a resposta da alternativa B, 5 metros. O módulo da velocidade escalar média. Quando ele fala em velocidade escalar, a gente tem que pensar na distância percorrida. Quando ele falar em velocidade vetorial, a gente vai usar o deslocamento vetorial. Então, como aqui nessa questão, nessa alternativa C, ele está falando sobre a velocidade escalar, velocidade a gente sabe que é a distância percorrida no intervalo de tempo. A distância percorrida vai ser 7 metros, como a gente já viu, e o intervalo de tempo na questão ele diz que é 10 segundos. Então, a divisão simples, 7 sobre 10, a velocidade escalar média é 0,7 metros por segundo. Na alternativa D, ele fala da velocidade vetorial média. A velocidade vetorial média, a gente vai usar o deslocamento vetorial, que a gente já calculou acima e viu que deu 5 metros. Então, a velocidade vetorial média é 5 metros dividido por 10 segundos. 0,5 metros por segundo. Bom, essa é a segunda questão. Agora vamos para a terceira. Um corredor em treinamento percorre uma pista reta de 1.200 metros de comprimento por 5 vezes, 3 idas e 2 retornos, em 20 minutos. Calcule o módulo da velocidade vetorial média do corredor em metros por segundo. Bom, aqui eu fiz um esquema do corredor, a pista de 1.200 metros reta, e aqui eu até marquei que ele está pedindo o módulo e ele está falando em velocidade vetorial média. Se ele está falando em velocidade vetorial, a gente sempre tem que pensar em deslocamento vetorial também. Então, primeiro, para responder essa questão, a gente tem que ver qual foi o deslocamento vetorial desse corredor. Bom, ele percorreu a pista por 5 vezes, mas ele fez 3 idas e 2 retornos. Significa que, na verdade, o deslocamento vetorial desse corredor foi 1.200 metros, porque como ele foi, voltou e foi novamente, ele vai finalizar a sua corrida no ponto B. E quando a gente calcula a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, a gente vê que o deslocamento é de 1.200 metros. Então, a velocidade vetorial média é 1.200 metros dividido por 1.200 segundos. 1.200 segundos, porque 20 minutos, que é o tempo que ele disse que durou a corrida do corredor, e 20 minutos corresponde a 1.200 segundos, então a velocidade vetorial média, 1 metro por segundo. Próxima questão. Um projétil é lançado verticalmente para cima com velocidade de 200 metros por segundo. A velocidade vetorial média do projeto para o intervalo de tempo que vai do lançamento até o instante em que um projeto volta ao solo tem módulo igual a... De novo, ele aqui está falando em velocidade vetorial. Então, a gente tem que pensar no deslocamento vetorial dessa partícula. Aqui na questão, ela diz que o objeto ele sai do solo e volta para o solo. Então, o deslocamento vetorial, na verdade, é zero. E como a velocidade vetorial média é o deslocamento vetorial pelo tempo, e o deslocamento vetorial é zero, então a velocidade vetorial média também é zero. Resposta D. Só.
Resposta D. Próxima questão. Um objeto executa um movimento cuja trajetória é mostrada na figura a seguir em linha tracejada. Considerando o trajeto do ponto A ao ponto D, o módulo do vetor velocidade média do objeto é 0,4 metros por segundo. Calcule o intervalo de tempo para o objeto perfazer a trajetória do ponto A ao D em segundos. De novo, aqui ele está falando em velocidade vetorial média, ele fala em módulo do vetor velocidade média. Então, a gente tem que pensar em qual é o vetor deslocamento. Bom, o ponto de início do movimento é o ponto A, e o ponto onde o movimento se finaliza é o ponto D. Qual a distância entre A e D? Aqui, a gente faz um cálculo simples também, um triângulo retângulo de catetos 8 e 6. A hipotenusa é 10, então a distância entre A e D é 10 metros, que seria justamente o vetor deslocamento. E o tempo, ele diz aqui que o tempo, na verdade, é o que ele quer descobrir, não é isso? Então, o tempo vai ser o deslocamento, que é 10, dividido pela velocidade vetorial média, que é 0,4 metros por segundo. A resposta da pergunta é 25 segundos, certo? Então, próxima questão, questão 6. Sabendo que o móvel P realiza um movimento circular retardado, analise as 3 proposições a seguir. Então, aqui vocês podem ver na figura que é um movimento circular de sentido anti-horário e tem um detalhe muito importante que ele fala que é um movimento circular retardado. Então, é um movimento onde, na verdade, está havendo uma desaceleração. Então, vamos lá para as alternativas. A letra A, ela diz, os vetores que representam, respectivamente, a velocidade vetorial e a aceleração vetorial são 2 e 5. A velocidade vetorial, ela vai estar sempre tangencial e em sentido do movimento, no movimento circular. Então, a velocidade vetorial está justamente representada pelo vetor 2, que é um vetor que está na direção do movimento e tangencial à curva. Já a aceleração vetorial, ela, quando ele fala em aceleração vetorial, ele está falando em aceleração resultante. A gente sabe que a aceleração resultante, ela vai ser justamente a resultante entre a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Como se trata de um movimento retardado, a aceleração ela vai estar contrária ao movimento. Então, já que o movimento é anti-horário, a aceleração ela estaria no sentido horário. Então, a aceleração tangencial ela está justamente representada por esse vetor 6, que ele é contrário ao movimento e tangencial à curva. Logo, a aceleração resultante seria a resultante entre o vetor 4, que é a aceleração centrípeta, e o vetor 6, que é a aceleração tangencial, que daria justamente o vetor 5. Então, a proposição A está certa. O vetor 2 ele é a velocidade vetorial e o vetor 5 ele está representado pela aceleração vetorial dessa partícula. A proposição B, ela diz: os vetores que representam, respectivamente, a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial são 4 e 6. Bom, a aceleração centrípeta, como eu falei anteriormente, ela está representada pelo vetor 4, aponta para o centro, e a aceleração tangencial, como eu falei anteriormente também, ela corresponde ao vetor 6. Então, essa proposição está correta também. Então, até agora A e B estão corretas. Vamos ver a proposição C. Ela diz: a velocidade vetorial e a aceleração vetorial são representadas, respectivamente, pelos vetores 3 e 6. Bom, a velocidade vetorial, a gente já viu que ela está representada pelo vetor 2. E a aceleração vetorial, ela está representada pelo vetor 5. Então, essa proposição está falsa, tá, gente?
Então, a questão 6, a proposição A e a proposição B é verdadeira. Próxima questão, questão 7. Um móvel percorre uma trajetória circular de 1 metro de raio com velocidade escalar constante. Após um... Oi, gente. Então, minha internet caiu ontem, só veio voltar hoje. Então, eu estou aqui em outro dia para finalizar as questões, né? Eu tinha resolvido até a questão 6 e agora vamos para a questão 7, certo? Então, vamos lá. A questão 7, ela diz que um móvel percorre uma trajetória circular de 1 metro de raio com velocidade escalar constante. Após 1/4 de volta, o vetor de deslocamento do móvel tem um módulo aproximadamente igual a... Bom, a gente sabe que se trata de um movimento circular de raio igual a 1 metro. E o 1/4 de volta estaria aí representado pelo arco AB, certo? Em que o ponto de partida seria o ponto A e o ponto de chegada é o ponto B. Como ele quer o vetor de deslocamento do móvel, quando a gente fala em vetor de deslocamento, a gente pensa na menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, que seria justamente uma reta traçada entre o ponto A e B. E então a gente chega nesse triângulo retângulo aqui de catetos igual a 1 metro, e a hipotenusa, fazendo o cálculo, a gente descobre que é 1,41 metros. Logo, a resposta da questão 7 é a letra B. O vetor de deslocamento do móvel tem módulo igual a 1,41 metros. Próxima questão, questão 8. Uma partícula realiza um movimento circular uniformemente variado de raio r igual a 50 metros, com aceleração escalar a igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que no instante t igual a zero, sua velocidade escalar é nula, o ângulo entre o vetor aceleração resultante e o vetor aceleração centrípeta no instante t igual a 5 segundos vale. Bom, essa é uma questão um pouquinho mais complicadinha, mas se a gente for fazendo ela por partes, vamos ver que vai ficar simples. Bom, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é a aceleração centrípeta e a aceleração resultante. Então, para descobrir a aceleração centrípeta, a fórmula é essa aqui, ó. A aceleração centrípeta é igual à velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. A gente não tem a velocidade escalar, mas tem como descobrir. Ele disse que a aceleração escalar é igual a 2 metros por segundo, a partícula no instante t igual a zero tem velocidade escalar inicial nula, e a gente pode calcular a velocidade escalar no instante t igual a 5. Para isso, a gente vai usar essa fórmula, vovô ateu, e aplicando os valores, a gente descobre que a velocidade escalar no instante t igual a 5 é igual a 10 metros por segundo. Com esse resultado, a gente aplica na fórmula da aceleração centrípeta, e vai ficar a aceleração centrípeta igual a 10 ao quadrado dividido por 50, que é o raio, e a gente chega no resultado que a aceleração centrípeta vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente já tem a aceleração escalar, ou a aceleração tangencial, e a aceleração centrípeta. Então, a gente, para descobrir a aceleração resultante, usa essa fórmula aqui. Ou seja, a aceleração resultante ao quadrado é igual à aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Fazendo o cálculo, a gente chega no resultado que a aceleração resultante é igual a 2 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Agora a gente vem aqui para esse outro desenho, em que estão representados os vetores da aceleração dessa partícula, em que esse vetor aqui é o vetor aceleração centrípeta, esse é o vetor aceleração tangencial e esse é o vetor aceleração resultante. A questão pede justamente o ângulo entre o vetor aceleração resultante e o vetor aceleração centrípeta. No caso, seria esse ângulo aqui, representado por θ. Então, a gente sabe que o cosseno de θ é o
cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente estaria sendo representado pela aceleração centrípeta e a hipotenusa representada pelo vetor aceleração resultante. Então, fazendo o cálculo, a gente descobre que o cosseno de θ é raiz 2 sobre 2. Aí depois a gente faz o cálculo do arco cosseno de θ, ou seja, do arco cosseno de raiz 2 sobre 2, e descobre que θ tem um valor igual a 45 graus. Logo, a resposta da questão 8, letra B, o ângulo entre o vetor aceleração resultante e o vetor aceleração centrípeta é igual a 45 graus. Próxima questão, questão 9. Um ventilador acaba de ser desligado e está parando vagarosamente, girando no sentido horário. A direção e o sentido da aceleração da pá do ventilador no ponto P é... Bom, aqui está o ventilador, certo? Ele está girando no sentido horário. E um detalhe muito importante que a questão nos dá é que ela diz que as pás do ventilador estão parando vagarosamente. Se está parando, então se trata de um movimento circular retardado, havendo, na verdade, uma desaceleração do movimento. Logo, o vetor aceleração tangencial ele vai ser contrário ao movimento. Então, se a pá está girando aqui no sentido horário, o vetor aceleração tangencial ele vai estar justamente no sentido anti-horário, que estaria representado aqui por esse desenho. O vetor aceleração tangencial, então, seria vertical, no sentido para cima aqui. Enquanto a aceleração centrípeta, a gente sabe que é a aceleração responsável por fazer a curva do movimento circular e ela sempre aponta para o centro. Então, a resultante desses dois vetores de aceleração estaria melhor representado por essa reta aqui, que mais se parece com a reta representada, o vetor representado pela letra D. Logo, a resposta da questão 9 é a letra D. A aceleração resultante entre a centrípeta e a tangencial seria esse vetor aqui, certo? Então, para finalizar agora, a última questão, questão 10. A aceleração escalar de um móvel é 8 metros por segundo ao quadrado. Num dado instante, ao percorrer um trecho de raio de curvatura 6 metros, sua velocidade escalar é 6 metros por segundo. Determine um módulo da aceleração resultante em metros por segundo ao quadrado. Bom, a questão quer saber o módulo da aceleração resultante. A gente já viu que para calcular a aceleração resultante, a gente usa essa fórmula aqui. A aceleração resultante ao quadrado é igual à aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. A aceleração tangencial é a mesma coisa que a aceleração escalar, e já foi dada na questão, que é 8 metros por segundo ao quadrado. A gente precisa, então, calcular a aceleração centrípeta para depois descobrir o módulo da aceleração resultante. A gente já viu que a fórmula para calcular a aceleração centrípeta é essa aqui. A aceleração centrípeta é igual à velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. A velocidade escalar foi dada na questão, 6 metros por segundo, e o raio da curvatura também foi dado na questão, é igual a 6 metros. Então, fazendo o cálculo, a gente descobre que a aceleração centrípeta tem um valor igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Aplicando nessa fórmula que eu falei inicialmente, a gente descobre que o módulo da aceleração resultante é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, foi isso, gente, hoje. Resolvi essa lista de cinemática vetorial com vocês. Espero que tenha ajudado aí vocês. E é isso, um abraço e até breve. Tchauzinho.